aí, Tiagão? Sabadão, carnaval, fala comigo a sua fantasia. Se liga, família. Deixando o cabelo crescer pra isso, agora é o cabeludo calvo. Esse é o sabadão do Tiagão. A família tem que cortar o cabelo, né? O negócio tá ficando feio. Eu não tenho uma carranca legal. Cabeludo calvo, isso complica, né? Mas é isso, família vascaína. No momento que estou gravando esse vídeo, 3 horas da tarde, boa tarde, um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós. Nossa Senhora! O calor que faz aqui em Queimados, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Família, um vídeo, resenha, né, pra gente trocar uma ideia sobre o confronto de logo mais contra o Volta Redonda, né, a partida importante aí pro Vasco passar para a próxima fase e do outro lado tem Fluminense e Bangu. Eu espero, claro, enfrentar o Fluminense, né? Já debatemos isso aqui, acho que acrescenta muito mais para a sequência do Vasco do que chegar numa decisão passando pelo Bangu. Mas claro, a gente tem que passar no dia de hoje. Além de destacar aqui algumas informações também para a gente trocar uma ideia. Família, eu não sei se vocês acompanharam a última live do Thiago Leifert, né? E eles estavam debatendo lá toda aquela situação que aconteceu na última coletiva com o Joel Silva, o momento do Fernando Diniz, acho que 9 meses, né? Não sei ao certo, à frente do Vasco, números horríveis, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro. Cara, e aí o Canedo, que é torcedor do Fluminense, e ele é muito bom, né, cara? Ele é um cara realmente que eu gosto também, assim, de escutar. E aí ele tava falando sobre o trabalho do Fernando Diniz e, família, assim, pontos bem interessantes pra gente debater. Ele faz uma comparação lá, cara, que os números do Diniz no Campeonato Brasileiro com Barbieri, Seabra, Caixinha, entre outros treinadores que, poxa, estão no último escalão ali, podemos colocar assim, com todo o respeito. E aí uma questão que a gente também fica na esperança do Diniz dar a volta por cima, mas família, ele não tem esse lastro. Se você parar para pensar, hoje, no Fernando Diniz, ao longo da sua carreira, é difícil acreditar nessa reviravolta. Se ele conquistar, se ele realmente conseguir isso no Vasco, família, é a primeira vez que ele vai fazer isso. O papo é esse. Você vai ver aqui toda essa análise do Canedo, junto ali debatendo com o Thiago Leifert, bem interessante pra gente resenhar. E aqui também eu vou abordar alguns assuntos, como o Felipe Coutinho, que ele cita também, até trazendo aqui conversas de amigos com outros vascaínos, que, poxa, Thiago, tem um parceiro meu que fala do Felipe Coutinho, interessante aqui pra gente resenhar, família. Então chega aí, deixa o seu like, comenta, hypa o vídeo pra fortalecer o trabalho do Tiagão. Tiagão tá aparecendo aqui para você tomar a tua água, teu suco amarelo, teu refri, falando de Vasco, beleza? Família, vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu passar aqui essa informação que eu sei que não tem nada a ver com o Vasco, mas no futuro, de repente, pode ajudar, família. Eu tava vendo aqui essa informação do César Luiz Merlo, falando que o Adam Barreiro, né, atacante hoje titular do Fortaleza, pode ser negociado com o Boca, fez uma proposta. E hoje a gente entende que ele é o titular do Fortaleza, e o GB chegou para ser reserva. Ele saindo, de repente, assim, o Fortaleza pode até buscar um outro jogador, né, mas o GB vai assumir ali a titularidade, imagino eu, e eu acho isso muito importante, né, para a sequência do jogador, experiência, minutos, gols, viver um bom momento, né, no Fortaleza, fazer uma boa temporada quando ele retornar no ano que vem, já com uma bagagem legal, família. Eu acho assim, o que prejudica o GB nesse momento no Vasco é a pressão de se provar, o nervosismo. A gente viu isso acontecer com outros jogadores que depois deram a volta por cima, que é o caso do Ryan, que é o caso do Gabriel Peck. Então sim, cara, eu vejo potencial no GB para ajudar o Vasco futuramente. Família vascaína, isso aqui pode ser um ponto importante. Até esqueci de comentar com vocês sobre essa resenha aqui do canal Detetives Vascaínos, no início do vídeo, mas ele tá pontuando aqui, ó, a questão do volante, né, que o Vasco ainda busca no mercado, e segundo ele, um canal que eu acredito muito, né, tá falando aqui que o Vasco recebeu alguns oferecimentos, né, de alguns jogadores nessa função, mas o Vasco está sendo bem criterioso na busca desse volante. Imagino eu que a ideia é trazer um jogador para contribuir, para ajudar e não para somar ali na sua folha salarial, né, família? Então a gente tem que aguardar também essa situação. Eu acho que hoje a gente tem um Thiago Mendes jogando muito bem mesmo, com nível de atuação bem acima da média. O próprio Sorato, hoje eu destaquei um vídeo aqui mais cedo falando sobre ele, que está jogando de terno em alto nível desde que voltou ali contra o Internacional, não é isso? Jogou muito bem contra o Inter também, e aí uma sequência, cara, de Copa do Brasil, jogos pegados, jogos de
de pressão, de nervosismo, e o Thiago se saiu muito bem. Então hoje, assim, até um caso para se pensar quando a gente fala na composição do time titular do Vasco, né? Eu sempre falo, isso aqui é uma ideia minha, eu sempre falo com vocês que o Vasco vai ter sempre dificuldade de competir fisicamente contra qualquer adversário que tenha essa força, essa intensidade, porque tem times que não tem. Por exemplo, família, eu acho que o Galo não é tão intenso assim, com Hulk, Bernat, Scarpa, Dudu, não é um time intenso. O Santos também não é um time tão intenso assim. Então, de repente, esse time vai sustentar. Agora, contra outros times que vão exigir do Vasco, né, marcação, contra times que tem mais posse de bola, o Vasco vai ter essa dificuldade, porque conta com Thiago, Coutinho e Nuno. Só que hoje o interessante disso, pelo menos na minha visão, e a gente pode debater isso pro final do vídeo, é que, cara, você tem que buscar um jogador hoje que possa potencializar o Thiago, que seria um meia de mais movimentação, para ajudar mais nesse migué e nessa pressão, do que propriamente potencializar o Felipe Coutinho. Porque assim, você pode amar o Felipe Coutinho, são funções diferentes, eu sei, mas quem está exercendo melhor a sua função? Pô, sem sombra de dúvida, né, o Thiago Mendes, jogando de terno, família vascaína. Mas o Vasco busca aí, né, um camisa 8 para, entendo, brigar por posição, né? Essa é a ideia do Vasco, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre o confronto de logo mais contra o Volta Redonda. 9h30, né, família? É isso? Deixa eu só conferir aqui rapidamente, mas eu acho que é isso, 9h30, né? É isso aí, 9h30 em São Januário, contra o Volta Redonda. Tá aqui uma informação do Emerson Rocha, dizendo que o PK, né, meio atacante aí do Volta Redonda, tá fora dessa partida, é um dos destaques do Volta Redonda, inclusive acho até que ele jogou a Série B do ano passado e acabou caindo, agora eu tô confundindo, cara, com PK ou MV. MV eu acho que jogou a Série B, o PK eu não sei. É o certo. Tô mostrando aí pra vocês o provável time do Volta Redonda. Eu conheço aqui o Wellington Silva, né, que passou pelo Flamengo, Fluminense, né, lembro dele. E o Igor Catatal, né, família, também passou pelo Vasco aí e passou pelaquela situação, né, que ficou um tempo fora aí, aquela, né, a fezinha deu mole, mas hoje tá voltando a jogar aí com a camisa do Volta Redonda, já voltou na reta final da Série B do ano passado, né? Assim, família, poxa, não dá, né? Não dá pra hoje ter surpresa. Eu sei que a gente tem que respeitar qualquer adversário. Vai ser uma partida de muita dedicação do Volta Redonda, de muito empenho, né, pra tentar aprontar pra cima do Vasco. Mas o Vasco hoje, família, diferente de um passado recente, não pode se dar ao luxo de ser eliminado pelo Volta Redonda. De forma nenhuma. Hoje o nosso time é mais qualificado, o nosso time tem peças interessantes. Eu sei que o momento é terrível, mas não dá, né? O Vasco tem que se impor hoje contra o Volta Redonda e chegar nessa semifinal. Olhando aqui para o time do Vasco titular, provável, vou colocar na tela aí para vocês: Jardim, Puma, o PH, né? Cuesta e Robert Renan, Piton, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Brenner. Cara, isso aqui, família, é uma provável escalação que eu vou debater com vocês. E acho que é uma mensagem negativa que o Diniz passa, na minha opinião, de mais uma vez insistir com uma ideia de jogo, cara, que não tá performando, que não tá adiantando, que os resultados não estão acontecendo. Mas, Thiago, o Vasco finalizou tantas vezes, né, nos últimos 2 jogos. Você vai ver aqui o pensamento do Canedo sobre isso, e aí a gente vai falar melhor sobre essa situação. Mas, família, cara, eu sei que a coisa tá ali, tá beleza, mas não tá vencendo, não tá tendo resultado, então tem que mudar, alguma coisa precisa acontecer. Muda a ideia de jogo. Hoje o Vasco trabalha com 2 meias. Né, Nuno e Coutinho, cara, bota um ponta de mais velocidade, tenta alguma coisa diferente, cara, algum sistema de jogo que possa variar, sabe? Porque até por uma questão de sorte, sei lá, de energia, uma mudança de rumo, de postura, não sei ao certo o que tem que acontecer, mas fica batendo numa tecla que, cara, tá dando merda, a gente não vence, a gente não ganha, seja jogando mal, seja jogando bem, seja sendo uma partida, né, ali equilibrada, o Vasco não vence, mano. Alguma coisa precisa acontecer em termos de características, de peça. Aí vai lá, o mesmo time, vai contra o Santos, o mesmo. É de irritar, gente. Irrita demais. Eu, assim, vi uma galera comentar sobre a possibilidade de somente tirar o Felipe Coutinho, que eu discordo. O Vasco pode vencer ou acontecer uma melhora em relação a isso, porque de fato o Felipe Coutinho não está conseguindo entregar e o Rojas está pedindo passagem, e aí você mantém o Nuno, mas, cara, eu acho que é manter a estrutura. Por mais que o jogador possa agregar mais, acrescentar mais, é manter a estrutura do que é o Vasco hoje. Ter 3 jogadores que sem bola tem muita dificuldade. Rojas, Nuno e Brenner. A mudança precisa acontecer, família, na postura em relação à característica. Ser um time mais intenso, mais guerreiro, com o Marino, Andrés Gomes
um meia e o atacante, o centroavante. Hoje, pela condição física, até gostaria de ver o Spinelli hoje. Então esse seria o time ideal do Vasco, porque são jogadores, a gente vê o Andrés Gomes, o que ele faz, cara, sem bola, a pressão que ele exerce. Então se você der mais tempo pro Marino, ele vai te entregar isso também, já dá pra ver que é um cara que tem uma boa intensidade, que tem uma capacidade de carregar a bola, de não ficar somente associando, e ele sabe pausar o jogo, travar, tabelar. Então, cara, já tem que colocar o Marino pra jogar, pra mudar essa filosofia. Então eu acho que você botando o Rojas e só tirando o Coutinho por isso, e deixar o Nuno, é manter a estrutura de 3 jogadores de uma condição física precária. Não é o ponto pra mim. A minha mudança tem que acontecer nesse sentido. Isso não vai acontecer, ele vai entrar aqui com o mesmo time, só espero que o Vasco possa vencer. A minha dificuldade é imaginar que no Campeonato Brasileiro as coisas vão mudar, você aplicando as mesmas coisas. Esse é meu ponto, família vascaína. E aí, para finalizar o vídeo, deixa eu passar aqui esse corte do Thiago Live e aí a gente volta para trocar uma ideia. Olha só. Mas do presente para o passado, né, do que aconteceu até aqui, não tem muita argumentação, não tem por que o Diniz ficar irritado. E olha, comparando até os tempos de reta final do Fluminense, que foi aquele 2024, isso aí é um Diniz zen. Ele só engoliu o cara no olhar. E aí, no fim, ele falou, então tá bom. E quando você quer acabar a discussão? Então tá bom, pode comemorar aí, vai, valeu. Mas eu já vi o Diniz mais revoltado. Eu acho que o Diniz vai coringar daqui para frente, com potenciais resultados negativos e a pressão aumentando, os jogadores contratados à disposição, etc. Mas não tem muito o que dizer, Thiago. O Joel usou o recorte dos jogos dele no Vasco. Temos um rendimento só de Diniz no Brasileirão, um recorte de 11 jogos. Os últimos 11 jogos do Vasco no Brasileirão foram 9 derrotas. Uhum. Um empate e uma vitória. 11 boa amostragem. 11 jogos não é nada, né? Óbvio, considerando a reta final de 2025. Temos uma abordagem ainda maior aqui. Eu estou preparando, nem queria soltar isso, mas eu estou preparando lá no canal do Canedo uma super planilha aqui com um aproveitamento de treinadores, né, em campeonatos brasileiros. O Fernando Diniz tem 45% de aproveitamento em campeonato brasileiro. Ontem ele teve a sua derrota número 85 em campeonatos brasileiros, ultrapassando o número de vitórias dele pela primeira vez, né, na carreira, 84 vitórias. Então ele é um cara com um aproveitamento de 45%, 46%. E, cara, se você for ver ali os nomes com quem ele concorre, né, ele tá ali numa prateleira de Maurício Barbieri, Thiago Nunes, Fernando Seabra, Pedro Caixinha. O Diniz tá aí, sendo que, cara, é um treinador campeão de Libertadores, um treinador que assumiu seleção brasileira. Era para o Diniz render mais. E esse é o longo prazo que não tem desculpa. Esse é o famoso... no longo prazo, os números se ajeitam. Né? Não tem, o jogo, não é o jogo da Chape toda hora. Vocês já repararam a quantidade de vezes que o Vasco tem um jogo como o da Chapecoense? Passa a ser coincidência ou vocês começam a enxergar um padrão? Tá. Mas é o jogador ou é ele? É tudo, né? Porque se você tem um universo aí de 222 jogos, é só o jogador? Não tem como. Agora, ninguém reparou o quão fácil... Ninguém reparou o quão fácil é o Vasco ceder oportunidades claras de gol e o adversário marcar. Versus o contrário. O Vasco cedeu 2 chances no jogo. O adversário vai fazer o gol. O Vasco tem 8 chances no jogo. Às vezes vai fazer um gol. É muito raro esses números se inverterem, esses papéis se inverterem. Por quê? Como são concedidas as chances do Vasco? Final da Copa do Brasil, o Corinthians não criou tanto. As chances que o Corinthians criou é tudo na pequena área. Agora, eu até retiro o que eu disse, realmente mudou um pouco, porque ele perdeu os caras que metiam gol, né? Ele perdeu o Ryan, ele perdeu o Verratti. Eu fiz vários jogos do Spinelli na Sul-Americana, do Spinelli. Eu gosto dele, tá? Eu acho até que ele tem um pouquinho mais de refino técnico do que o próprio Verratti. Ele é um jogador diferente, ele é mais baixo, mas ele tem mais refino técnico. Ele joga muito parecido com o Caleri, com o Tapia, esse mesmo tipo de jogador. Joga a bola nele, ele segura, toma cotovelada, sai com o olho roxo, mas é muito bom de cabeça, muito bom em escanteio. Então eu daria um tempo pro Spinelli e pro Diniz para ver se ele consegue arrumar. Por mais que ele esteja 9 meses no cargo, se fosse a direção do Vasco, eu não faria nada hoje. Eu sei que a torcida tá mais impaciente, mas eu deixaria mais um tempinho para ver o que vai acontecer, principalmente com a chegada do Spinelli, tá? O ideal seria o Diniz sobreviver pelo menos até lá, mas, cara, do jeito que as coisas andam, eu não consigo mais enxergar a coincidência. O jogo da Chape é extraordinário por conta, aí beleza, né? Você soma a atuação do goleiro, mais chances absurdas desperdiçadas com bolas na trave. O jogo do Bahia é um jogo que acontece com muita frequência, porque o Vasco empilhou 44 cruzamentos. Nossa Senhora. Passou a impressão durante boa parte do jogo que era bola no Andrés Gomes e deixa ele criar alguma coisa. E ele realmente, quando você tem um jogador que está muito acima da rotação, ele tava o catiço ontem, né? Ele estava partindo para cima de todo mundo, ele estava ganhando a maioria das jogadas. Só que
o jogo do Vasco passou a ser bola no Andrés Gomes e cruza para alguém aí, meu filho. E aí, pô, até o Spinelli entrar e depois o GB, o Vasco nem tinha cruzamento. Depois que eles entraram, o Vasco praticamente não criou mais nada. Talvez aí porque, enfim, passou a empilhar outros fatores. A gente tem que começar a falar também do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho, um custo-benefício bastante duvidoso para o Vasco, que é um ídolo da torcida, uma referência, um jogador que jogou Copa do Mundo, fez carreira na Europa. Desde que voltou ao Vasco, decide muito pouco. E ontem ele foi vaiado. Acho que talvez tenha sido a primeira vez que ele foi vaiado em São Januário, assim, por uma massa, Sim. sabe? Verdade. É algo a ser pontuado. Mas o jogo como um todo, assim, contra o Bahia, não tem como equiparar com o jogo com a Chape. O Vasco criou mais, mas não... Chances claras do Vasco no jogo de ontem. Eu até anotei aqui. A falta do Coutinho na meia-lua, que Nossa, aquela tava... tem que bater tem que melhor. brocar, pelo amor de Deus. Era quase um pênalti. Uma cabeçada do Nuno, num cruzamento do Andrés Gomes. O Nuno estava entre zagueiros, não foi fácil ele se colocar, e ele não é um super cabeceador, mas a posição que ele cabeceou a bola estava perto do gol. Mandou por cima. O chute do Andrés Gomes, que foi uma jogada individual que o Ronaldo pegou embaixo. E, cara, chance assim, boa mesmo do Vasco, eu paro por aí. Enquanto o Bahia, que finalizou um terço, teve mais qualidade. O gol do Juba, que finalizou completamente sozinho numa jogada ensaiada de escanteio, e no segundo tempo o Juba saiu do campo de defesa e aí se precipitou na conclusão. E o Bahia não jogou bem, tá? O Bahia não jogou bem. Mas assim como vários clubes que enfrentam o Vasco e somam pontos, pelo menos nesse recorte, nessa sequência, você não precisa jogar tão bem quanto o Vasco. E São Januário também, que já foi a fortaleza do Vasco, era para ser. O Vasco tropeça muito em São Januário, com o Diniz, muito. Não consegue se fazer presente, pressão e tudo mais. Então, cara, eu entendo aí eu entendo, assim, sabe? Se o Vasco chega hoje e toma a decisão de trocar, é porque não basta você reconhecer que o trabalho tá quem e que beleza precisa mudar. Porque aí você vai agir por impulsão. Eu acho que você tem que ter pelo menos substitutos mapeados. E aí eu não tenho a menor ideia que nomes do Vasco poderia trabalhar nesse momento. Então, mas eu tenho certeza que é algo que já tá na cabeça do Pedrinho e de quem mais estiver à frente ali do futebol, que beleza, o Diniz não tá engrenando. Mas quem a gente bota? Então vamos segurar o cara até a Copa do Mundo. Mas é isso, será que o Diniz se segura até a Copa do Mundo? Tá aí. Família, deixa eu começar falando sobre o Felipe Coutinho, né? Porque o Canedo tocou nesse ponto da questão custo-benefício, é um jogador que não consegue decidir. O engraçado é que no ano passado a gente teve muito esse debate aqui com o Verratti. E eu lembro que a galera utilizava alguns argumentos que assim... sei lá, ir pra imaginação. Assim, você tá descolado da realidade utilizando esse tipo de argumento. O Verratti segura zagueiro. O Verratti é líder. Umas coisas assim que hoje, cara, é difícil, sabe? É difícil. Parece que a galera tá presa num passado que a camisa ou o nome do jogador... Hoje não acontece isso, família. Hoje não acontece. Então esse debate que a gente teve com o Verratti, a prova eu vou dar agora, né? Muita gente achava que eu pegava no pé do Verratti. E agora eu vou falar do Felipe Coutinho. Sou fã, eu amo o Felipe Coutinho. Eu tenho muita dificuldade de cobrar e de falar dele. Eu tô sendo sincero pra vocês. Tô sendo muito sincero, porque eu sou muito fã dele. Muito. Eu gosto muito do Felipe Coutinho. Só que hoje tá claro que ele não está conseguindo contribuir com o Vasco. E aí o meu parceiro Júlio, mandar um abraço pra ele, ele comentando comigo que estava falando com um influenciador também, que cria conteúdo e tudo mais, e ele utilizou o argumento que o Felipe Coutinho, cara, traz respeito. Os adversários respeitam o Vasco por causa do Felipe Coutinho. Como é que pode o torcedor do Vasco pedir a saída do Felipe Coutinho? Gente, veja bem esse argumento, esse comentário. Não tá. O cara tá dentro de uma realidade para falar uma coisa dessa? Não está, pô. Não tá. O que aconteceu na Copa do Brasil? Alguém respeitou o Vasco por causa do Felipe Coutinho? Ou ele foi apagado nos 4 jogos? Semifinal e final. Apagado. Nada. Mas ele ficava voltando lá atrás para buscar a bola. Contra o Bahia, Diniz deixou ele lá na frente. O que ele fez? Nada. Fez questão de com 1 minuto de jogo perder um gol. Então, gente, não é o momento da gente recuperar o Verratti, o Coutinho. Assim como lá atrás era recuperar o Verratti. Nesse momento a gente tem que pensar no Vasco. Eu venho falando isso aqui, preserva o Felipe Coutinho. O momento não é legal. Não é legal. E faz ele entrar no decorrer dos jogos para que ele possa assumir a titularidade. E até mesmo, cara, passar uma mensagem que você não é intocável não, mano. Entendeu? Tem que ter... Eu acho que não falta isso pro Coutinho, mais de disposição, de entrega, nada disso, porque ele é vascaíno e tudo mais. Mas, cara, não é intocável. A mensagem tem que ser essa, além de tu dar moral pros outros jogadores. Porque assim, cara, internamente, eu sinceramente acho que isso não pega bem. O Thiago Mendes saiu no outro jogo, tava até desgastado, tá? Tava até desgastado. Mas quando ele olhou ele saindo e o Coutinho descendo pra fazer a função de volante, irmão, tu acha que o cara não fica puto? Porque o Coutinho se arrastando, tu tira o Thiago Mendes. Pô, beleza, um outro argumento, já tinha cartão, tá? Mas o cara fica puto, mano. Fica. Tu tira o Thiago Mendes pra botar o Felipe Coutinho pra fazer a dele. Não tem sentido nenhum.
O próprio Rosca, tu tem que também trabalhar o elenco ali, todo mundo motivado, porque, opa, não é um nome que vai jogar. Ah, então ele nunca vai ficar de fora porque tem um nome, porque o adversário respeita, e eu acho que isso não tá dentro de uma realidade. Isso no futebol acabou. Acabou. O Felipe Coutinho não decidiu pra gente na Copa do Brasil. Agora, pode vir a ser importante ainda nessa temporada. Pode merecer sim a titularidade, e eu tenho certeza que ele tem capacidade disso. Principalmente quando o Vasco tem o Marino, Andrés Gomes e o Spinelli ou o Brenner com mais condição física ali, né, 100%. Felipe Coutinho vai ter essa, com o Cuiabano, com o PH, aí ele vai fazer o jogo andar porque ele tem muito recurso para isso. Hoje, eu não vejo o Felipe Coutinho como intocável, e esses argumentos que a galera inventa aí para defender um jogador, eu não consigo entender, porque, né, a gente vê os jogos. A gente tá vendo os jogos. E cadê esse respeito? Né? Não tem isso mais no futebol, família vascaína. Em relação ao Diniz, nem vou me estender muito, porque eu acho que deu pra gente entender bem aí essa questão do Canedo. E o ponto não é coincidência o que vem acontecendo durante a carreira do Fernando Diniz. Então, sim, existe uma parcela de culpa dos jogadores, um erro aqui, um erro ali, principalmente no jogo contra a Chapecoense, mas o que o Rizek não entendeu, o que o Felipe Bastos não entendeu, o que o Rica Perrone não entendeu, que, cara, não dá pra tirar esse jogo como referência do trabalho, do todo. E o Canedo explicou muito bem isso. O jogo contra o Bahia, de fato, é isso aí. São vários jogos que o Diniz tem desse tipo, desse nível de atuação, de perder oportunidades, assim, nem com tantas chances, concordo com ele, claras assim, mas em vários momentos da carreira o Diniz teve jogos assim, e perde. Aí eu não sei se é porque o adversário tá melhor, como o Diniz ficar com a bola, o adversário tá ali, fechado, e aí as chances que o Vasco tem não são tão claras assim, pelo posicionamento defensivo, e o adversário, quando ataca e cria alguma chance, tá numa condição melhor de finalizar. Eu acho que foi isso que o Canedo tentou passar. Só que esses números não são específicos para o Vasco. Isso aconteceu com o Fluminense em 19, na reta final, no início ali de 2024, onde o Diniz, em 33 pontos, só ganhou 6. Uma partida, uma vitória que foi até sobre o Vasco do Ramon Dias. E no Cruzeiro, da mesma forma, ele tem mais gols sofridos do que gols feitos. Olha o retrospecto aí, olha os números do Diniz, né, pegando esse ranking de treinadores no Campeonato Brasileiro. É péssimo. E aí o meu ponto família, eu não estou secando o Diniz, já falei aqui algumas vezes que eu gosto do Diniz, da coragem, mas ele é muito arrogante. Por que não mudar uma filosofia? Por que não tentar algo novo? Para que o Vasco e ele possam melhorar os seus números? Sabe? E não, é a mesma coisa, é o mesmo conceito. E aí fica nessa situação que o trabalho vai fluir e as coisas vão acontecer. Mas a gente tem os números dele durante a carreira dele. Quando isso vai acontecer? Por um curto período? Depois volta a tomar porrada? Os números estão aí. Só que ele se prende ao momento do São Paulo, ao momento do Fluminense, e é o que eu falei, isso está virando exceção. A realidade do trabalho do Diniz é isso. É isso, é o que está acontecendo, derrotas atrás de derrotas. E ele não muda o conceito, ele não testa. Eu bati muito nessa tecla no ano passado, em relação ao Verratti, e ele demorou. E o Vasco teve uma sequência melhor quando o time ficou mais leve na frente. E hoje o time do Vasco está pedindo isso, uma mudança. Seja no Felipe Coutinho, seja no Nuno, seja a entrada do Marino, seja a entrada do Spinelli. Só o fato de você trazer mais saúde para esse time. Eu penso assim, família vascaína, foi assim um corte muito legal do Canedo pra gente até derrubar, né, essa defesa que o Felipe Bastos levantou no outro dia, o próprio Rizek, o Rica Perrone. Eu acho que tá aí. Não é uma coisa específica do Vasco. Isso vem acontecendo ao longo da carreira do Diniz, ao ponto dele estar ali brigando com o Barbieri, Seabra, entre outros treinadores que têm péssimos números também. Então assim, não é uma coisa do elenco do Vasco. É do Diniz. Isso não pode ser tratado assim, coincidência, não, nada demais. Não, tem alguma coisa que ele precisa entender e melhorar no seu processo, na sua ideia de jogo, família vascaína. Fui.